E aí, beleza? Daryl Dixon está amarrado em um barco à deriva no mar, até que acaba chegando em uma praia na França. Depois de sobreviver, Daryl procura por água potável para matar a sede e depois caminha por uma vila próxima que parece ter sido abandonada pelos moradores. Naquele momento, o mundo enfrentava um surto de zumbis, causando muitas mortes e caos em diversos países. Após caminhar uma boa distância, Daryl encontra um barco na margem de um rio e decide procurar por suprimentos alimentares que possam ter restado. Daryl encontra um pouco de comida e também uma foto de uma família que provavelmente estava indo viajar, além de um mapa. Com o objetivo de voltar para os Estados Unidos, Daryl começa a estudar o mapa que encontrou para localizar o porto mais próximo, que ficava no sul da França. Com isso em mente, ele decide iniciar sua longa jornada rumo ao sul no dia seguinte. Pela manhã, Daryl organiza todos os seus suprimentos e grava sua última mensagem em um gravador. Pouco depois, ele inicia sua viagem. Durante o caminho, ele encontra dezenas de corpos de zumbis espalhados por vários lugares. Algumas horas depois, ele chega a um prédio abandonado que antes era um supermercado, na esperança de encontrar algum alimento ainda em condições de consumo. Ao entrar no prédio, Daryl empunha uma lança, preparado para qualquer ataque repentino de zumbis escondidos. Como previsto, alguns zumbis o atacam e Daryl precisa enfrentá-los para sobreviver. Ele vence os zumbis, mas acaba machucando o braço ao ser agarrado por um deles. Esses zumbis deste lugar são conhecidos como queimadores, pois foram expostos a alta radiação e causam queimaduras na pele humana com um simples toque. Mesmo com dor no braço, Daryl decide continuar sua caminhada. Por diversas vezes ele joga água no ferimento para aliviar a ardência. Ao chegar na região próxima de Marsella, ele percebe que uma mulher está o seguindo, mas não se importa e logo a ignora, sentindo que ela não representa perigo. Em frente a uma casa antiga, Daryl vê uma mulher e um velho cego chamados Mariabelle e Guillaume. Os dois parecem estar se preparando para ir embora. Ao se aproximar deles, Daryl pisa acidentalmente em uma armadilha para zumbis, alertando Mariabelle e Guillaume sobre sua presença. Ele tenta conversar e oferece trocar um pouco de remédio que carrega por algumas maçãs de Mariabelle. Enquanto eles começam a negociar, dois homens armados aparecem de repente e apontam as armas para Daryl, com a intenção de roubar a comida da mulher. Vendo os homens distraídos, Daryl aproveita o momento e os ataca, conseguindo derrubá-los um a um. Durante a luta, Daryl se machuca e pede o remédio que havia trocado antes. Guillaume, que ouve o pedido, o surpreende ao golpeá-lo, deixando-o inconsciente, pois na verdade ele e Mariabelle apenas fingiam ser cegos para enganar os outros. Eles fogem rapidamente, levando a comida e os remédios que conseguiram. De longe, a mulher que estava seguindo Daryl se aproxima, observando ele caído no chão. Quando Daryl acorda, se vê em um monastério, sendo tratado pelas freiras que vivem ali. Ele se surpreende ao ver que estão queimando seu braço intencionalmente como parte do tratamento. Na manhã seguinte, uma das freiras, chamada Isabelle, a mulher que o seguia no dia anterior, se aproxima dele. Ela explica que sabia que o ferimento de Daryl foi causado por um ataque dos zumbis queimadores, e por isso as freiras queimaram o local atingido para impedir a infecção de se espalhar. Durante a conversa, Isabelle apresenta sua comunidade do monastério, chamada União da Esperança. Mais tarde, quando Daryl se sente melhor, ele decide se limpar. Ao verificá-lo, Isabelle demonstra felicidade com sua chegada, já que o monastério não recebia visitantes havia muito tempo. Depois de se refrescar, Isabelle leva Daryl para conhecer o monastério, explicando detalhes sobre a residência das freiras. Além das áreas de culto e moradia, o monastério também possui um arsenal que foi usado durante a Segunda Guerra Mundial. Isabelle também menciona que estão protegendo um menino chamado Laurent de um grupo chamado Poder dos Vivos, que já o atacou anteriormente. A União da Esperança acredita que Laurent é o Messias que salvará a humanidade, e por isso as freiras estão determinadas a protegê-lo. Durante a conversa, a Madre Superiora faz um sinal para que Isabelle vá até ela, o que a leva a se afastar, enquanto Daryl começa a aproveitar a refeição preparada pelas freiras. A Madre expressa preocupação pelo fato de Isabelle ter trazido um estranho ao monastério, porém ela tenta tranquilizá-la, dizendo que Daryl é uma boa pessoa, já que o observava há algum tempo. Enquanto isso, Daryl continua explorando o monastério e é abordado por Laurent, que o convida para conversar em um canto do local. Enquanto isso, Mariabelle e Guillaume
Guam continuam sua jornada, mas são subitamente confrontados pelo grupo Poder dos Vivos, que busca vingança pela morte de 2 de seus membros. Mortos por Daryl, sem hesitar, um homem chamado Codron mata Guillaume, acreditando que ele foi o responsável pela morte de seu companheiro, e exige que Mariabelle explique o que aconteceu. De volta ao monastério, Daryl, ainda ao lado de Lauren, se surpreende ao ver um padre zumbi preso dentro do local. Ele questiona a decisão das freiras de manter o zumbi ali, já que sua presença representa um risco à vida de todos. Sentindo que há algo estranho acontecendo, Daryl decide partir e continuar sua jornada rumo ao sul da França. Ao saber disso, Isabelle tenta convencê-lo a ficar, dizendo que esperava por ele havia muito tempo por causa de uma profecia. Segundo ela, Daryl estava destinado a chegar ao monastério para levar Laurent até o Ninho, um refúgio seguro contra zumbis e grupos criminosos na França. Isabelle também conta que Laurent tem um papel especial em trazer esperança para salvar a humanidade da extinção. Mesmo assim, Daryl permanece decidido a deixar o monastério. Enquanto isso, Mariabelle, temendo por sua vida, decide mostrar a Codron o local onde seus companheiros foram mortos por Daryl. Ao chegar ao lugar, Codron descobre que um de seus companheiros, que era seu irmão mais novo, virou um zumbi e fica furioso. Determinado a encontrar Daryl, Codron e seus homens procuram pistas sobre seu paradeiro. Ao encontrar um cartaz deixado por Isabelle na cena, o grupo decide seguir até o monastério para procurar por ele. Pouco tempo depois, Daryl, que já havia deixado o monastério, vê o grupo armado de Codron se aproximando do local e se preocupa com as freiras. Enquanto isso, o homem e seus parceiros pedem permissão para entrar no monastério e procurar pelo americano que poderia estar escondido ali. Com medo, a Madre Superiora permite a entrada do grupo. Ao mesmo tempo, Isabelle tenta esconder Laurent para evitar que ele seja encontrado. As outras freiras correm até o arsenal para se armar e se preparar para o pior, inclusive enfrentando o grupo armado de Codron. Isabelle então confronta o grupo que revistava cada cômodo do local. Ela informa que não há homens lá, mas Codron não acredita e insiste em revistar o cômodo onde Laurent está escondido. Felizmente, ele e seus homens são distraídos pelo som do padre zumbi preso em outro quarto. Ao verem o zumbi vivo, Codron ordena que o matem, mas Laurent aparece repentinamente e tenta impedir, pois não quer que a criatura seja destruída. Codron se surpreende ao ver um menino no local e decide levá-lo para a base do grupo. No momento em que ele está prestes a levar Laurent, Daryl ataca, iniciando um tiroteio. As freiras que estavam armadas também entram na luta contra o grupo. Uma a uma, as freiras caem em batalha, mas Daryl e as sobreviventes conseguem dominar Codron e seus homens. Após o confronto, a Madre Superiora, ferida, pede a Daryl que proteja Lauren e o leve até o ninho. Naquela noite, Daryl, Lauren, Isabelle e uma freira chamada Sylvie, que sobreviveu ao ataque, iniciam a jornada. O objetivo é levar Laurent até o ninho. Após caminharem por um tempo, os 4 descansam e acendem uma fogueira para se aquecer. Durante esse momento, Daryl diz que levará Laurent até o destino se Isabelle depois o guiar até o porto no sul da França, e ela concorda. No norte do país, a líder do grupo Poder dos Vivos, Marion Genet, está furiosa com seus subordinados por não terem conseguido eliminar Daryl. Acontece que ele já havia sido capturado por esse grupo antes, mas conseguiu escapar pelo mar e foi parar em uma praia. Marion admite estar preocupada que, se Daryl não for eliminado em breve, ele poderá atrapalhar todos os seus planos. Voltando ao passado de Isabelle, antes de os surtos zumbis se espalharem pelo mundo, ela era uma batedora de carteiras em Paris. Em uma boate, Isabelle se aproxima de um homem e o leva para uma armadilha, roubando habilmente seus pertences. Um dia, ao atravessar uma ponte, ela se assusta com os gritos ao redor e sai rapidamente dali, sem entender o que está acontecendo. Ao chegar na estação de metrô, Isabelle se choca ao ver pessoas se transformando em zumbis dentro dos vagões. Apavorada, ela foge da estação e corre de volta para seu apartamento. Pouco tempo depois, ela presencia Paris mergulhada no caos por causa do surto repentino. No meio do pânico, seu namorado Quinn chega para buscá-la e pede que fujam imediatamente. No carro, Isabelle insiste para voltarem até sua casa e pegarem sua irmã mais nova, Lily. Depois que Lily entra no carro, os 3 iniciam a fuga de Paris. Durante a jornada, Isabelle se choca ao descobrir que Lily está grávida e com dores
dores abdominais. Ela tenta confortar a irmã, dizendo que em breve estarão em segurança. Enquanto isso, Quinn, que vê Lily como um fardo, sugere que a deixem para trás. Indignada com a atitude dele, Isabelle pega as chaves do carro escondida e o abandona em um posto de gasolina. Mais tarde, as irmãs encontram uma ambulância parada na beira da estrada e decidem pedir ajuda, já que Lily ainda sente dores. De repente, zumbis aparecem e a ferem, fazendo com que Isabelle leve Lily às pressas para longe dali. À noite, sob uma forte tempestade, ela entra em um monastério nos arredores da cidade em busca de ajuda dos moradores para salvar sua irmã. O padre, que ainda não havia se transformado, ajuda Lily junto com as freiras do local. Como Lily não pode ser salva, eles decidem tirar o bebê que ela carrega. Após um trabalho de parto difícil, Lily morre e se transforma em zumbi, enquanto Isabelle dá o nome de Laurent ao sobrinho. Esse evento torna Laurent muito especial, pois ele nasceu de uma mãe infectada com o vírus zumbi e é considerado alguém com potencial para salvar o mundo. No presente, Daryl e seus 3 companheiros de viagem continuam a jornada rumo ao norte montados a cavalo. Ao chegarem em determinada área, os cavalos ficam agitados e logo em seguida vários zumbis aparecem. O grupo é forçado a abandonar os cavalos e fugir para se proteger. A partir daí, os 4 seguem a pé até serem atacados por flechas disparadas por um grupo misterioso. Daryl tenta descobrir quem os atacou, mas acaba capturado junto dos outros. Eles são levados até uma casa onde vive esse grupo desconhecido. Após a líder do grupo, Lou, descer para ver os prisioneiros, Isabelle se apresenta como freira e diz que está viajando com Daryl, a quem chama de o padre. Daryl fica surpreso ao ser chamado de padre, mas permanece calmo e decide seguir com a história. Ao descobrir que os capturados são uma freira e um suposto padre, Lou os liberta e os convida para conhecer o modo de vida do grupo. Nesse momento, Daryl percebe que o grupo é composto apenas por crianças que sobreviveram ao surto zumbi e que se protegem mutuamente para sobreviver. Lou explica que no início foram cuidadas por uma senhora chamada Madame Dubois, mas que desde que ela adoeceu, as crianças têm se virado sozinhas. Naquela noite, Daryl e os outros jantam com o grupo e Lou pede que ele, como padre, lidere a oração antes da refeição. Daryl relutantemente faz a oração, dizendo que tudo o que está acontecendo pode ser um castigo pelos pecados da humanidade. Depois do jantar, Lou conta a Daryl sobre um homem a cavalo que vive agora em um castelo e tem roubado os suprimentos da região. Ela pede ajuda para recuperar o que foi levado. Ao ouvir isso, Daryl concorda, especialmente porque acredita que o homem possa ter medicamentos que ajudem Dubois. Ele também planeja roubar o cavalo do homem para levar Laurent até o destino mais depressa. Mais tarde, ele e Lou seguem em direção ao castelo para encontrá-lo. Durante o caminho, Lou admite saber que Daryl não é padre, mas mesmo assim acredita que ele é uma boa pessoa e que irá ajudar as crianças. Enquanto isso, Laurent sofre bullying das outras crianças por ser socialmente diferente, já que sempre viveu entre mulheres no monastério. Triste com a zombaria, Laurent decide se afastar para encontrar um pouco de paz. Enquanto caminha sozinho pela floresta, ele se assusta ao encontrar o cavalo solto por Daryl morto pelos zumbis. Enquanto isso, Daryl e Lou chegam à região próxima do castelo, mas não conseguem entrar, já que a ponte de acesso está danificada e há muitos zumbis embaixo. Eles tentam encontrar outra forma de atravessar. Durante os preparativos, Daryl tranca Lou em um quarto para mantê-la em segurança. Pouco depois, Daryl consegue entrar no castelo, onde houve ruídos estranhos vindos do porão. Ao investigar, ele encontra um garoto chamado Harrison escondido. Ao mesmo tempo, o homem que vive no castelo tenta atirar em Daryl de longe. Por isso, Daryl pede a Harrison que distraia o homem enquanto ele se aproxima sorrateiramente. Felizmente, Daryl consegue encurralar o homem, R.J. Gaines. Quando percebe que Daryl fala inglês, Gaines tenta acalmá-lo, dizendo que também é americano e implorando para não ser morto. Ignorando o apelo, Daryl e Harrison levam todos os suprimentos do castelo de volta à base de Lou. Nesse momento, a ponte do castelo começa a desmoronar enquanto eles a atravessam, fazendo com que vários itens caiam no fosso cheio de zumbis. Gaines tenta recuperar seus suprimentos, mas cai no fosso e é atacado por dezenas de zumbis. Nesse momento, Daryl consegue se salvar, já que caiu também. Mas Lou, que havia escapado do quarto onde estava presa, aparece e
o salva a tempo junto de Harrison. Daryl, Lou e Harrison retornam à base, onde recebem a triste notícia da morte de Dubois. Daryl então pede desculpas a todos por ter mentido sobre ter remédio para salvá-la. Logo depois, Lou e seus companheiros enterram Dubois e prestam as últimas homenagens à senhora que cuidou deles por tanto tempo. Em seguida, Daryl encoraja Lou a assumir a liderança do grupo e continuar a vida. Daryl e seu grupo se despedem para seguir viagem rumo ao ninho. Lauren inicialmente se recusa, pois havia feito amizades ali, mas Isabelle o convence de que só ele pode salvar o mundo da praga zumbi. Enquanto isso, Codron, que sobreviveu ao tiroteio no monastério, retorna ao local e encontra um mapa deixado por Daryl. Com esse mapa, Codron descobre o destino deles. Já com Daryl e seu grupo, eles viajam em uma carroça puxada por cavalos até Paris, parando em um antigo teatro onde planejam usar um rádio para se comunicar. Isabelle então conduz o grupo até o local, pois conhece o dono do prédio, um músico que possui um rádio no local. Daryl e Isabelle decidem entrar no prédio, enquanto Sylvie permanece do lado de fora para proteger Laurent. Antes de entrar, Daryl entrega um rifle a Sylvie como forma de defesa contra zumbis. Pouco depois, ao entrarem no prédio, Daryl e Isabelle encontram um velho que vive ali e perguntam sobre o rádio. O homem os leva até a sala onde o aparelho está guardado. Enquanto eles checam o aparelho, o velho, feliz por receber visitas, toca música para recepcioná-los. Logo depois, ele leva Daryl e Isabelle até uma sala de teatro, onde zumbis amarrados estão tocando instrumentos musicais no palco. Por causa disso, eles ficam chocados com o comportamento estranho do velho e decidem sair rapidamente do prédio. Ao mesmo tempo, Sylvie tenta proteger Lauren de um zumbi que se aproxima. Felizmente, Daryl chega a tempo de ajudá-la, atirando na criatura. No entanto, o disparo atrai dezenas de outros mortos-vivos. Ao perceberem isso, Daryl e os outros decidem subir na carroça e se afastar do prédio do teatro. O grupo continua sua jornada até ser parado por uma comunidade liderada por um homem chamado Fallot. Após Isabelle explicar sua missão, Fallot afirma que seu grupo estava esperando a chegada de Laurent. Sem hesitar, ele conduz o grupo de Isabelle até a sede da comunidade. Ao chegar, Daryl pergunta se há um rádio disponível para que ele possa se comunicar com sua família em Alexandria, nos Estados Unidos, e conseguir informações sobre algum navio que o leve de volta à sua cidade natal. Infelizmente, o grupo de Fallot não possui rádio e usa apenas pombos para comunicação. Porém, ele menciona conhecer alguém que pode ajudar Daryl, mas avisa que será necessário pagar essa pessoa. Ao ouvir isso, Isabelle, querendo retribuir Daryl por ter escoltado Lauren até o ninho, decide ajudá-lo a encontrar um jeito de voltar para os Estados Unidos. Enquanto isso, Codron se encontra com Marion na base e informa sua líder sobre o paradeiro de Daryl e seu grupo, que supostamente chegaram ao centro de Paris. Nesse momento, Codron promete trazer Daryl até Marion em breve. Pouco depois, Marion leva Codron até seu laboratório, onde ela conduz experimentos com zumbis. Em Paris, Isabelle leva Daryl até seu antigo apartamento para recuperar objetos de valor que possam ser usados para pagar o contato de Fallot. Ao saírem do local, eles são surpreendidos por vários zumbis, incluindo uma criança zumbi que era vizinha de Isabelle. Diante disso, ela pede a Daryl que não mate a criança e o pressiona a sair rapidamente da área do prédio. Após se reunirem com Fallot, Sylvie e Lauren em um local seguro, Daryl e Isabelle seguem para o mercado mencionado por ele. Ao passarem por um corredor feito de crânios humanos, chegam a um bar para se encontrar com um homem. Isabelle oferece alguns de seus pertences valiosos com a condição de que o homem aceite levar Daryl aos Estados Unidos. Infelizmente, ele reage mal à proposta, zombando de Daryl. Revoltado, ele o espanca até que o dono do bar aparece após ouvir a confusão. Para a surpresa de todos, o dono do bar é Quinn, ex-namorado de Isabelle. Ele fica chocado ao ver Isabelle novamente, já que ela havia o abandonado. Pouco depois, Lauren se aproxima e Isabelle se vê obrigada a apresentá-lo a Quinn. Ao ver o garoto, ele rapidamente percebe que se trata de seu filho, fruto de sua relação com Lily. Vendo Isabelle visivelmente abalada com a presença de Quinn, Daryl a convence a sair dali. Isabelle tenta impedir, alegando que ainda não encontraram alguém que possa ajudar Daryl a voltar para os Estados Unidos. Nesse instante, Codron e seus homens chegam ao bar e tentam atacar Daryl. Para proteger
Isabelle e os outros, ele tenta atrair a atenção de Codron, enquanto Isabelle leva Laurent para um lugar seguro. Com astúcia, Daryl foge para o telhado e consegue escapar. Porém, sem saber que a estrutura estava frágil, ele cai em um esgoto onde dezenas de zumbis se aproximam. Pouco depois, Laurent aparece de repente e Daryl entra em pânico com o perigo que o garoto corre. Acontece que tudo isso não se passava de um sonho. Daryl estava submerso nas águas do esgoto. Ao acordar, ele luta contra os zumbis que o atacam e consegue escapar. Em seguida, parte em busca de Lauren e Isabelle. Durante o caminho, Daryl observa alguns moradores de Paris agindo como se não houvesse nenhum surto zumbi acontecendo. Enquanto isso, Codron e Marion interrogam os homens de Fallow, tentando descobrir o paradeiro de Daryl. Eles revelam que Daryl está escoltando um menino especial até um local prometido. Marion, ao ouvir isso, reconhece uma ligação com a profecia sobre o Messias, mas desdenha da história, achando que é apenas um mito. Já os homens de Fallow acreditam que Laurent pode salvar o mundo do surto zumbi. Intrigada, Marion decide seguir Daryl e o garoto. Mais tarde, Daryl encontra acidentalmente o amigo de Fallow em uma rua. Esse homem o alerta de que Marion e Codron estão à sua procura. Durante a conversa, o carro dos capangas de Marion se aproxima rapidamente. Para proteger Daryl, o amigo de Fallow tenta distrair os homens de Marion, mas acaba sendo morto pelos bandidos. Pouco depois, Daryl vai até o apartamento de Isabelle e fica aliviado ao encontrá-la em segurança. Como ela está separada de Lauren, os dois decidem iniciar a busca pelo filho de Lily. Enquanto isso, Lauren caminha ao redor da Torre Eiffel até se assustar com dezenas de zumbis presos atrás de uma barricada construída sob a torre. Quando os zumbis começam a cercá-lo, Daryl e Isabelle aparecem para salvá-lo, encontrando-o escondido atrás de um telhado de metal ondulado. No entanto, eles se separam novamente quando um grupo de homens sequestra Lauren de surpresa. Durante o incidente, Daryl e Isabelle conseguem capturar um dos sequestradores, chamado Norman, para interrogatório. Após insistirem para que ele fale, Isabelle começa a suspeitar que Quinn esteja por trás do sequestro. A suspeita dela é confirmada quando Laurent aparece junto de Quinn. Nesse encontro, Laurent revela que já sabe que Quinn é seu pai biológico, a quem Isabelle descrevia como um homem corajoso. Durante a conversa, Quinn pede a Laurent que fique com ele como forma de reparar seus erros do passado. Enquanto isso, Daryl, frustrado por Norman não dar informações úteis, acaba agredindo o sequestrador até ele confessar que não sabe os reais motivos de Quinn para levar Laurent. Mesmo assim, ele se dispõe a contar como Daryl e Isabelle podem invadir a base onde Quinn esconde o garoto. Sem perder tempo, eles começam a traçar um plano para resgatá-lo, atacando a base de Quinn para que Daryl possa entrar e salvá-lo. Enquanto isso, Marion e Codron se reúnem com Quinn para perguntar sobre o paradeiro de Laurent. Para proteger o filho, Quinn tenta esconder sua localização e promete procurá-lo para entregá-lo ao grupo Poder dos Vivos. Sem saber, Quinn está sendo espionado por Daryl e Norman, que usam um túnel secreto para alcançar a base. Ao mesmo tempo, Fallow e seus aliados atacam o portão principal da base como distração. Dentro do túnel, Daryl e Norman são surpreendidos por outros membros da gangue de Quinn. Durante o ataque, Norman tenta fugir, mas acaba caindo, impossibilitado de continuar. Quando Daryl o alcança, decide deixá-lo para trás e ele logo é atacado por zumbis. Pouco depois, Daryl consegue resgatar Laurent, mesmo enfrentando Quinn. Ao se reencontrarem com Fallow e Isabelle do lado de fora da base, ela pede que Daryl leve Laurent imediatamente até o ninho. Ela planeja se encontrar com Quinn para pedir sua ajuda na proteção de Lauren durante o restante da jornada. Embora Daryl não concorde com essa decisão, ele não tem escolha a não ser deixá-la. Após a despedida, Daryl e Lauren seguem viagem rumo ao ninho por meio de um barco conduzido por um homem chamado Aslan. Durante a travessia, Daryl pergunta a Aslan sobre o ninho. Ele descreve o lugar como um refúgio seguro para Lauren e acredita que ele viverá feliz lá. Aslan também comenta estar curioso sobre como Daryl, sendo americano, foi parar na França. Algum tempo antes, nos Estados Unidos, Daryl estava voltando para Alexandria, mas teve que parar por ter ficado sem combustível. Ele saiu em busca de gasolina para sua moto e encontrou um homem disposto a ajudá-lo, com uma condição. O homem exigiu que Daryl trabalhasse para ele em troca de combustível. Sem opções, Daryl aceitou a proposta. Ao chegar no
local de trabalho, sua tarefa era capturar zumbis. Quanto mais zumbis capturasse, mais gasolina receberia. Sem perder tempo, ele começou a trabalhar e conseguiu capturar uma boa quantidade de mortos-vivos, trocando-os pelo combustível necessário. Enquanto trabalhava como caçador de zumbis, ele conheceu um jovem que também tentava voltar para sua família na Califórnia. Sentindo empatia pelo rapaz, Daryl o ajudou, trocando a gasolina que havia conseguido ao capturar zumbis para que o jovem pudesse seguir viagem. Algum tempo depois, ele fica chocado ao descobrir que o jovem que ele ajudou e que deveria voltar para a Califórnia havia se transformado em zumbi. Daryl suspeita que alguém o tenha infectado de propósito, mas ao tentar investigar, acaba sendo demitido. Por tentar investigar o que aconteceu com o colega infectado, Daryl é preso e levado para um navio enorme com milhares de zumbis vindos dos Estados Unidos. Durante uma confusão causada após guardas espancarem um prisioneiro e o jogarem na jaula dos zumbis, Daryl finge estar doente para enganar os guardas. Quando tentam colocá-lo na jaula, ele reage, provoca um tumulto e liberta um zumbi monstruoso. Durante a fuga, Daryl salta no mar e acaba chegando à costa da França. No presente, Daryl, Aslan e Lauren descansam em uma floresta antes de retomar a jornada de barco. No dia seguinte, os três saem para procurar comida na região. Durante esse momento, Daryl expressa sua saudade da família que deixou em Alexandria. Enquanto isso, Isabelle acorda na casa luxuosa de Quinn e é recebida por uma criada que lhe traz comida. Apesar da refeição requintada oferecida por Quinn, Isabelle não toca na comida, preocupada com a segurança de Lauren. Pouco depois, Quinn aparece e informa que ouviu notícias de que Daryl e Lauren conseguiram sair de Paris. Mesmo tendo prometido ajudar Isabelle a monitorar o percurso de Lauren, ela não confia totalmente nele e secretamente procura algo que possa usar como arma. Mais tarde, eles jantam juntos e Quinn confessa que ainda a ama e promete se tornar um homem melhor por ela. Isabelle rejeita a declaração, pois está magoada com ele por colaborar com o grupo de Marion. Na floresta, enquanto Daryl relembra o passado, ele recebe uma ligação de sua amiga Carol dos Estados Unidos, pedindo que ele volte para casa. Antes que possa responder, a ligação é cortada repentinamente. Naquela noite, enquanto descansam, Daryl e Lauren são despertados por barulhos de zumbis se aproximando. Durante o caos, Aslan é gravemente ferido por um ataque repentino. Sabendo que não vai sobreviver, ele pede a Daryl que garanta a chegada segura de Lauren ao ninho. Após fazer seu último pedido, Aslan morre. Na manhã seguinte, Daryl e Lauren se preparam para continuar a viagem de barco, mas ele fica chocado ao descobrir que o barco desapareceu, pois teve a corda cortada por Lauren. Daryl se irrita com o garoto, que confessa ter feito isso porque não quer ir ao ninho e ficar sozinho lá. Enquanto seguem a pé, Daryl tenta tranquilizar Lauren, dizendo que tudo ficará bem no ninho. Apesar disso, Lauren continua relutante e chega a pedir que Daryl o leve para os Estados Unidos. No meio da conversa, eles ouvem um veículo se aproximando e decidem se esconder. Infelizmente, o garoto deixa cair seu brinquedo, fazendo barulho. Daryl então ordena que ele siga o rio até o ninho, enquanto ele fica para distrair os homens de Marion que se aproximam. Lauren segue imediatamente as instruções, enquanto Daryl tenta ganhar tempo enfrentando os capangas. Os homens exigem que ele diga onde Lauren está, mas ele se recusa a falar, sendo tratado com violência. Lauren, que ainda não havia se afastado, sai do esconderijo e implora para que não machuquem Daryl. Enquanto isso, Quinn e Isabelle são levados até a base de Marion, onde encontram Falou e seus amigos presos. Marion revela que capturou Daryl e Lauren e diz que sabe da traição de Quinn. Ao mesmo tempo, Isabelle reencontra Lauren, que está assustado. Mais tarde, Marion se anima ao ver Daryl trazido para uma arena onde deverá lutar contra zumbis. Nesse momento, é revelado que o navio que o trouxe para a França pertencia a Marion, que ficou furiosa com Daryl e ordenou que seus homens o encontrassem. Seus soldados, empolgados, assistem ao espetáculo. Logo, vários zumbis são injetados com uma substância que os deixa agressivos e começam a atacar Daryl. Felizmente, ele derrota todos com facilidade, o que desaponta Marion. Então, ela ordena que seus homens acorrentem Daryl e Quinn juntos na arena. Os dois agora precisam enfrentar zumbis ainda mais violentos. Estranhamente, após serem injetados com um novo soro, os zumbis começam a atacar uns aos outros, permitindo que Daryl e Quinn os eliminem. Marion se decepciona ao perceber que sua pesquisa para criar um exército zumbi falhou. Frustrado, Daryl joga
joga a cabeça de um zumbi derrotado em direção a ela. Irritada, Marion ordena que seus homens o executem junto com Quinn. Nesse momento, Falou e seus aliados iniciam um ataque surpresa contra o grupo de Marion. Apavorada, ela foge levando Lauren e Isabelle e ordena que Codron acabe com Daryl. Em seguida, Marion tranca Isabelle e Lauren em uma cela. Por sorte, ela consegue escapar usando uma chave que havia roubado em segredo. Enquanto isso, Quinn e Daryl se escondem dos homens de Marion. Nesse momento, Daryl percebe que Quinn foi mordido por um zumbi. Sabendo que não vai sobreviver, ele pede a Daryl que salve Isabelle e Laurent. Então, ele é forçado a cortar o pulso de Quinn para libertá-lo das correntes, e então parte para salvar Isabelle como prometido. Após escapar da base de Marion, Daryl se encontra com Falou e seus amigos que o ajudam a remover as algemas. Ele pede a Falou que distraia os soldados de Marion enquanto ele tenta resgatar Isabelle e Laurent, que haviam escapado da prisão e seguiam rumo à saída. Logo depois, eles encontram Daryl, que chega para ajudá-los. Mas o caminho é bloqueado por um portão de ferro trancado. Enquanto Isabelle tenta encontrar uma maneira de abri-lo, ficam chocados ao ver Quinn, que se transformou em zumbi e está prestes a atacar Laurent e Isabelle. Para protegê-la, Lauren é forçado a matar seu próprio pai. Após o incidente, Daryl, Isabelle, Sylvie e Lauren seguem viagem até o ninho usando um carro. Durante o trajeto, Lauren permanece em silêncio, refletindo sobre a morte trágica do pai. Depois de algum tempo na estrada, o carro quebra e Daryl precisa consertar o veículo antigo. Enquanto o ajuda a verificar o motor, Isabelle comenta que Laurent mudou muito desde que o conheceu. Daryl, ao ouvir isso, não demonstra muita reação e continua mexendo no motor. Ao mesmo tempo, Codron e seus homens chegam e capturam Isabelle e os demais. Nesse instante, ela implora para que Codron os liberte, mas seus apelos parecem inúteis, pois ele permanece impassível. De repente, ele mata todos os seus soldados e implora para que Isabelle e seus amigos levem Lauren até o ninho, acreditando que o menino pode trazer mudanças à humanidade. Para impedir que sejam rastreados por Marion, Codron pede a Daryl que queime todas as evidências. Sem perder tempo, eles seguem viagem. Ao chegarem ao ninho, todos os moradores recebem o grupo de Daryl com calorosa hospitalidade. O líder do ninho, chamado Lozang, se encontra com Daryl e pergunta sobre Aslan, que havia se sacrificado durante a jornada para proteger o garoto. Algum tempo depois, Laurent aparece brincando alegremente com outras crianças de sua idade no ninho. Enquanto isso, Lozang agradece a Daryl por ter conseguido levá-lo em segurança e promete ajudá-lo a retornar para os Estados Unidos. Além disso, ele o informa que poderá partir em um navio que chegará à costa norte ao amanhecer. Enquanto isso, Codron retorna à base e relata que suas tropas falharam ao perseguir o grupo de Daryl por causa de um ataque de pessoas misteriosas. Meryl não acredita, já que Codron não apresenta nenhum ferimento. Por isso, ela desconfia que Codron tenha matado os próprios homens. Finalmente, ele admite que não conseguiu matar Lauren porque acredita que ele pode salvar a humanidade. Marion então exige saber onde fica o ninho, mas Codron se recusa a revelar, deixando Marion furiosa. No ninho, Isabelle tenta convencer Daryl a não voltar para os Estados Unidos, pois isso entristeceria Lauren. Mesmo assim, ele continua determinado a reencontrar sua família em Alexandria. Antes do amanhecer, Daryl segue rumo à costa norte para aguardar o navio. No caminho, ele visita o túmulo de seu avô na França e, em seguida, avista o navio à distância. Infelizmente, o som do navio atrai zumbis, obrigando Daryl a lutar contra eles. Após derrotá-los e se preparar para embarcar, ele se surpreende ao ver Laurent o esperando no alto de um penhasco. Daryl fica dividido entre ficar ou continuar com seu plano de retornar para sua cidade natal. Enquanto isso, um homem nos Estados Unidos anda de moto por uma estrada deserta, até perceber que está sendo seguido por um carro. Irritado, ele desce da moto e aponta uma arma, exigindo que o motorista saia. Surpreendentemente, a motorista é Carol, que está à procura de Daryl. Ela admite ter seguido o homem porque reconheceu a motocicleta como sendo dele. Ela obriga o homem a entrar no porta-malas do carro sob a mira da arma e pergunta onde conseguiu a moto. O homem responde que a comprou em um lugar próximo. Sem hesitar, Carol pega a moto de Daryl e deixa o homem para trás. Terminando assim a primeira temporada de The Walking Dead, Daryl Dixon, série de terror e drama de 2023. E eu espero você no próximo vídeo.
vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.